Boa noite, pessoal. Paz do Senhor a todos vocês. Que bom Glória a Deus. Com todos novamente. Tinha um tempinho que eu não aparecia por aqui, né? O último encontro que nós tivemos juntos foi na aula 3, né? Nosso terceiro encontro aqui do curso de plantação de igrejas. E estamos aqui de volta e hoje para nós falarmos sobre ministério integral, que é um assunto que eu gosto muito, é um assunto que, inclusive, faz parte da minha pesquisa de mestrado, então é um tema que eu gosto de falar a respeito, é um tema que eu acho muito importante para a igreja, principalmente falando para futuros plantadores de igreja. Então, nós vamos conversar um pouquinho hoje sobre ministério integral, também conhecido como evangelho integral, também conhecido como missão integral. Então, nós vamos conversar um pouquinho sobre esse tema tão importante e caro para nós. Basicamente, a nossa exposição, ela se dividirá em 3 atos. Primeiro, nós vamos falar de Jesus, que é o nosso modelo sempre. Nós vamos compreender a amplitude, a extensão do ministério de Jesus. Em seguida, nós vamos conversar um pouquinho sobre a dinâmica da igreja do primeiro século e as facetas do seu crescimento. E, por fim, nós vamos falar um pouquinho sobre as perspectivas. O que o ministério integral ou o evangelho holístico, missão integral, seja qual for o nome, o que ele almeja, o que ele objetiva, quais os fins o ministério integral ele quer alcançar. Vamos falar sobre isso. Então, já quero começar falando sobre Jesus, compreendendo a amplitude do seu ministério. Eu queria destacar, inicialmente, esse texto de Mateus, capítulo 9, versículo 35 e 36. Eu estou utilizando aqui a versão NVI, tá? A nova versão internacional. E Mateus 9, versículo 35 e 36, vai dizer para nós o seguinte: Jesus andava por todas as cidades e todos os povoados da região, ensinando nas sinagogas, anunciando as boas novas do reino e curando todo tipo de enfermidade e doença. Quando viu multidões, teve compaixão delas, pois estavam confusas e desamparadas, como ovelhas sem pastor. Eu destaquei aqui no versículo algumas sentenças que o versículo apresenta para nós sobre o ministério terreno de Jesus Cristo. Então, Cristo, ele andava por todas as cidades, e o ministério de Jesus, ele tem uma característica interessante. Ele começa nas margens e ele vai se aproximando até chegar em Jerusalém. Jesus não começa o ministério dele em Jerusalém. O final do ministério de Jesus é em Jerusalém. Então, Jesus ele vai passando Judéia, Galiléia, Samaria. Então, Jesus começa andando pelas cidades, as margens ali, até chegar a Jerusalém, o grande centro urbano ali de Israel, tá? Jesus ele ensinava nas sinagogas, claro, judeu que era. Jesus ele ensinava nas sinagogas. Jesus ele anunciava as boas novas do reino. Que anúncio que era esse? O reino chegou. Jesus ele inaugura o reino de Deus. E Jesus curava todo tipo de enfermidade e doença. Isso apresenta para nós
alguns detalhes interessantes sobre esse ministério integral de Jesus. Por quê? Nós vamos ver que o ministério de Jesus, ele é abrangente, ele é pedagógico e ele é um ministério de cura. Por que abrangente? Abrangente porque o ministério de Jesus, ele tinha toda e qualquer pessoa como sendo seu público-alvo. Então, o ministério de Jesus era um ministério que alcançava todas as idades. Então, Jesus falava com homens, mulheres, idosos, jovens, crianças, todo tipo, tá? De faixa etária. O ministério de Jesus, ele comunicava tanto com homens quanto com mulheres, o que era uma revolução para a época, tá? E o ministério de Jesus, ele alcançava, ele comunicava com todos os níveis sociais e educacionais daquele tempo. Então, o ministério de Jesus, ele era abrangente porque ele tinha um largo alcance. Era extenso. Além de se comunicar com as multidões, Cristo também tinha como marca do seu ministério integral o fato de ser pedagógico. Jesus, ele é altamente pedagógico. Lendo os evangelhos, nós percebemos vários insights pedagógicos. Então, quem é da área da pedagogia, quem é da área educacional, consegue perceber esses insights pedagógicos de Jesus. E por que pedagógico? Porque Jesus, ele ensinava a palavra, e vamos lembrar aqui que a palavra, naquela época, que Jesus tinha disponível, era apenas o Antigo Testamento, tá? Não tinha Novo Testamento naquela época. Novo Testamento, a canonização do Novo Testamento, isso é depois. Então, Jesus, ele ensinava a palavra. Nós percebemos que Jesus, diversas vezes, vai citar o Antigo Testamento, tá? E Jesus, ele anunciava o evangelho, ele anunciava a chegada do reino. Inclusive, um dos métodos pedagógicos preferidos de Jesus para ensinar era por meio das parábolas. Então, Jesus, ele adorava contar histórias. E nós precisamos resgatar esse método pedagógico de Jesus de contar histórias. Por quê? O que é o Evangelho? O Evangelho é uma grande história. O que é a Bíblia Sagrada? É a palavra de Deus? É autoritativa, inerrante, infalível? Sim. Mas, acima de tudo, as Escrituras Sagradas são uma história. A grande história que norteia, que conta a história da humanidade. E não só conta a história da humanidade, como também revela para nós como que a minha história e a tua história estão nas Escrituras. Nós não podemos entender a nossa história individual desacoplada das Escrituras, porque a nossa história de vida, ela só faz sentido se nós integrarmos ela às Escrituras. Porque nós estamos no penúltimo ato das Escrituras. Daqui a pouco nós entramos no último ato das Escrituras, que é o quê? Consumação, restauração de todas as coisas. Apocalipse 21 e 22, está logo ali. Então, nós estamos às portas. O ministério de Jesus, ele era pedagógico. Como plantadores de igreja, como pastores, pastoras, nós precisamos ser pedagógicos na forma como nós comunicamos o evangelho para as pessoas. Tanto para os membros da nossa comunidade de fé, e principalmente para quem ainda não conhece Jesus. Tá?
Às vezes nós vamos evangelizar e a gente começa a utilizar um monte de evangeliquez, né, usando uns termos bem difíceis, ou uns termos do nosso universo pentecostal, e às vezes a pessoa fica boiando ali. Nós precisamos resgatar essa arte de contar história. O evangelho, ele é essa grande história. É uma história real, verdadeira. O ministério de Jesus, ele é abrangente, ele é pedagógico, e era um ministério de cura. Jesus, ele apontava para a chegada do reino. Jesus, ele ensinava. Mas vocês podem perceber que, ao longo de todo o ministério de Jesus, ele ensinava, e logo depois que ele ensinava, havia uma demonstração de poder da parte de Jesus para autenticar a mensagem, aquilo que ele estava ensinando antes. Então, o ministério de Jesus é um ministério marcado por cura. E cura nas suas mais diversas dimensões. Cura espiritual, cura física, cura psicológica, cura emocional. Então, o ministério de Jesus, ele apontava para o reino, sim. O ministério de Jesus, ele apontava para a redenção de todas as coisas, para a restauração, sim. Mas nem por isso Jesus deixou de se preocupar com o aqui e o agora, né? O Rafael está até colocando aqui no chat, e o Rafael faz um apontamento muito interessante, que é a palavra com demonstração de poder e do Espírito, como Paulo cita em 1 Coríntios capítulo 2. Aliás, 1 Coríntios capítulo 2 é o que nós chamamos de teologia da pregação. O que é a teologia da pregação? O que é uma pregação missional ou uma pregação missionária? 1 Coríntios 2. Paulo vai explicar o que é uma pregação missional. Não é uma pregação que consiste em palavras de sabedoria ou teorias filosóficas, mas trata-se de anunciar o evangelho e, juntamente com o anúncio desse evangelho, o Espírito Santo se manifestar poderosamente, autenticando a mensagem que estava sendo pregada. Então, o ministério de Jesus já mostra para nós o que é um ministério integral. Olhando para a vida de Cristo, nós vemos que ele tinha dois focos centrais. O primeiro foco era suprir as necessidades. Por que suprir as necessidades? Porque eu falei agora há pouco para vocês que Jesus, ele anunciava a mensagem do reino, uma nova perspectiva espiritual para a época, mas Jesus, ele também se preocupava com o aqui e agora. Jesus, ele também se preocupava com a vida presente das pessoas. Jesus, ele estava atento às necessidades materiais das pessoas. E por isso, nós vamos ver, algumas vezes, Jesus suprindo essas necessidades materiais. Por exemplo, a multiplicação dos pães e peixes. O pessoal já estava ali há dias ouvindo Jesus falar, pregar, e as pessoas estavam com fome. Claro, as pessoas estavam com fome, varada de fome. Jesus acabou de pregar e ele não virou e falou assim: galera, é isso, por hoje é só, que o amor de Deus Pai, que a graça... Não. O que Jesus fez? Essas pessoas estão com fome e elas precisam se deslocar para suas casas. E Jesus faz esse milagre maravilhoso da multiplicação dos pães e peixes. Para quem gosta da série The Chosen, é uma série que eu gosto demais, o episódio que trata da multiplicação dos pães e peixes é uma das mais bonitas da série. Eles conseguiram retratar com uma beleza
emocionante. Então, para quem gosta da série The Chosen, fica a dica aí, tá? E um segundo foco do ministério de Jesus é transformação. Transformação de quê? Transformação de vida. Transformação de histórias. Um novo começo, uma nova perspectiva, uma nova história. Então a mensagem de Cristo, ela fez com que muitos confessassem seus pecados e crescem nele. E isso impactou diversas vezes toda a comunidade onde Jesus estava. Jesus, ele mudou realidades. Jesus, ele não transformava apenas as pessoas num aspecto individual, mas Jesus, ele também transformava um grupo de pessoas. Jesus transformava o coletivo, Jesus transformava a comunidade. Então, esses eram os dois focos de Jesus. Se nós vermos o Sermão da Montanha, ou Sermão do Monte, ou Sermão da Planície, que começa no capítulo 5, termina no capítulo 7 de Mateus, nós vamos ver que Jesus, ele vai esboçar no Sermão do Monte tanto preocupações terrenas, como buscarmos a paz, a justiça, a misericórdia. Isso é para aqui, para agora, para o presente. Aqui, planeta Terra. Quanto também aponta para o futuro, para a transformação. Nós vamos ver isso muito claro no Sermão do Monte, que é o sermão mais detalhado de Jesus, é onde Jesus esboça o seu pensamento bíblico, teológico, enfim. Esses são os dois focos de Jesus: suprir necessidades e transformação de vidas. Ou transformação de vidas e também suprir necessidades. Suprir necessidades? Por que suprir necessidades? Me fala um pouco mais sobre esse suprir necessidades. Jesus fez paralíticos andarem. Jesus deu vista aos cegos. Jesus ressuscitou alguns, inclusive. Então, sim, Jesus estava restaurando o corpo físico dessas pessoas. Sim, Jesus estava suprindo uma necessidade física dessas pessoas. Então, o ministério de Jesus era transformar vidas e era suprir necessidades. E nós vemos isso em Mateus, Marcos, Lucas e João, com a beleza peculiar de cada um dos evangelhos. Cada um desses evangelhos é uma biografia de Jesus a partir de um olhar diferente e falando para um público-alvo diferente, tá? Eu gosto muito dessa frase do Martin Luther King, pastor Martin Luther King, porque ele vai dizer o seguinte: qualquer religião que professar estar preocupada com as almas dos homens e não está preocupada com a pobreza que os predestina à morte, com as condições econômicas que os estrangula e com as condições sociais que os tornam paralíticos, é uma religião seca como poeira. Seca como poeira. Durante muito tempo, até metade do século XX, o conceito de missão estava relacionado apenas ao envio de missionários para outros lugares. E a missão era desempenhada por agências missionárias, não pela igreja. Isso muda a partir da metade do século XX. Porque a partir da metade do século XX, entende-se como missão qualquer tarefa, qualquer atividade que aponte para a reconciliação do mundo e das pessoas com Cristo.
Ou seja, se antes missão era entendida apenas como pregar o evangelho e enviar missionários para outros lugares, a partir da metade do século XX, esse conceito ele se tornou mais abrangente. E cuidar das pessoas também é missão. A igreja local suprir as necessidades da comunidade onde ela está inserida também é missão. Varrer a calçada do vizinho sem ele te pedir é missão. Recolher o lixo da sua rua é missão. Você ser um bom funcionário no seu trabalho, isso é missão. Então, se a igreja local, ela prega o evangelho, se a igreja local, ela fomenta o envio de missionários para outros lugares, mas ela ignora a realidade local, se ela ignora a comunidade da cidade em que ela está plantada, aquela igreja, ela perdeu a razão de estar ali. Aquela igreja não está sendo o sal da terra. A igreja não está sendo luz do mundo. Por mais que ela pregue o evangelho. Por mais que ela envie missionários. Por mais que ela fomente plantação de outras igrejas. Mas se ela for indiferente à sua realidade local, porque não é um ou outro. Não é evangelho ou cuidado social. Não, é as duas coisas. As duas coisas andam juntas. O servir a comunidade, ele substitui o evangelho? Nunca. Nunca. Só que o evangelho também não substitui o servir a comunidade. E a Bíblia vai trazer diversos exemplos para nós nesse sentido. John Stott, ministro anglicano, querido, ele tem uma frase no livro Igreja Autêntica, que é a seguinte: a igreja evangélica local, como um todo, deve preocupar-se com a comunidade secular local como um todo. A igreja, ela não pode viver desconectada da realidade. Nós não podemos alimentar a ideia de igreja e mundo. Nós não podemos alimentar essa ideia. Como se igreja e mundo fossem dois universos completamente diferentes e incomunicáveis. Não. Não. Isso é um erro. Isso é um equívoco. Tá? Isso nem bíblico é. Na verdade, isso é uma influência da filosofia platônica. Esse dualismo platônico, que as coisas da terra, elas são ruins, a matéria é ruim, e o imaterial que é o bom, porque apenas quando você sai da matéria, você acessa o mundo das ideias e alcança a verdade. Essa distinção igreja-mundo, no sentido de dois universos paralelos, isso biblicamente, teologicamente falando, isso não existe. Isso é coisa do Platão. E Santo Agostinho, ele desenvolve a sua teologia com fortes influências platônicas. Então, Santo Agostinho vai trazer essa ideia para a teologia. Santo Agostinho, o pai da igreja, super importante, século IV, enorme contribuição para a teologia, mas
nessa, ele acabou gerando essa dicotomia que é inexistente nas Escrituras e que acabou confundindo, e ainda confunde a cabeça de muita gente. Tá? Mateus 25, versículo 35, 36, depois eu vou colocar o 40 na tela. Olha que legal. Olha o que Jesus fala. Pois eu tive fome e vocês me deram de comer. Tive sede e vocês me deram de beber. Fui estrangeiro e vocês me acolheram. Necessitei de roupas e vocês me vestiram. Estive enfermo e vocês cuidaram de mim. Estive preso e vocês me visitaram. Depois que Jesus vai falar isso, pergunta para Jesus, mas quando foi que nós fizemos isso para o Senhor? A gente não está lembrando. Quando? A gente não lembra de te alimentar, de te dar bebida, a gente não está lembrando disso. Quando foi que a gente fez isso para o Senhor? Jesus vai responder no versículo 40. Em verdade lhes digo que tudo que vocês fizeram a algum desses meus pequeninos irmãos, a mim o fizeram. Cada oportunidade que nós temos de servir alguém, suprindo suas necessidades físicas, seja essa pessoa cristã ou não, nós estamos servindo a Jesus. É isso que Cristo está falando aqui. Cada vez que nós alimentamos alguém, que nós damos de beber a alguém, que nós vestimos, que nós acolhemos uma pessoa, nós estamos agindo, interagindo com Jesus. O ministério de Jesus não é só espiritual. Logo, a nossa preocupação com a igreja não deve ser apenas espiritual. A nossa preocupação, ela deve ser também física, terrena, material, serviço, suprimento de demandas de pessoas, de comunidades, de grupos. As pessoas, elas têm fome e sede espiritual. Nós estamos em 2025. Como tem pessoas sedentas espiritualmente. E como tem pessoas que são sedentas também de necessidades. Pessoas que dormem no relento, pessoas que não têm comida, pessoas que não sabem sequer se vão acordar amanhã, se vão sobreviver a mais uma noite de frio, fome, sede. E as mazelas da sociedade, elas precisam nos tocar. Porque se nós perdemos essa sensibilidade, nós não estamos ouvindo mais o mundo. Quem dirá o Espírito? Quem dirá o Espírito? O Espírito Santo já não está mais em nós. Se cada vez que nós ligamos o noticiário e vermos notícias de pessoas morrendo, assassinadas, de pessoas morrendo de fome, pessoas morrendo porque não tem saneamento básico, e nós olharmos para isso e, mais uma notícia assim, me desculpa, eu te digo na palavra,
você não é crente, não. Você não é cristão. Você não ama Jesus. Se isso não te tocar, meu irmão, minha irmã, você precisa voltar ao Evangelho. Segundo ponto que eu queria conversar com vocês é sobre a igreja do primeiro século e as facetas do crescimento da igreja do primeiro século. Conversar um pouquinho sobre a igreja de Jerusalém, que é o texto que nós vamos trazer, que é o texto de Atos, que é um texto super conhecido. Nós olhamos para a igreja de Jerusalém e nós olhamos para os primeiros cristãos e é algo que toda igreja, todo plantador de igreja, ele persegue isso. É a meta, é o objetivo. Atos 2, 42, 47 vai dizer: todos se dedicavam de coração ao ensino dos apóstolos, à comunhão, ao partir do pão e à oração. Havia em todos eles um profundo temor e os apóstolos realizavam muitos sinais e maravilhas. Os que criam se reuniam num só lugar e compartilhavam tudo o que possuíam. Vendiam propriedades e bens e repartiam o dinheiro com os necessitados, adoravam juntos no templo diariamente, reuniam-se nos lares para comer e partiam o pão com grande alegria e generosidade, sempre louvando a Deus e desfrutando a simpatia de todo o povo. E a cada dia o Senhor lhes acrescentava aqueles que iam sendo salvos. Qual era o pilar da igreja em Jerusalém? Ou quais os pilares? Era o ensino dos apóstolos, a comunhão, o partir do pão e a oração. Aquela comunidade de primeiros cristãos viviam de uma maneira completamente diferente do restante da sociedade. Vamos lembrar que nós estamos falando de século I. Jerusalém dominada pelo Império Romano, dominado pela cultura greco-romana, cultura helenista. Então, havia ali cultos ao imperador, haviam ali os templos pagãos. Os cultos pagãos envolviam glutonaria, orgias sexuais das mais diversas, e dentre outras coisas. Só que aquela comunidade de cristãos, eles viviam de um jeito diferente. E isso chamou a atenção do restante da sociedade. E não apenas chamou a atenção do restante da sociedade, ou seja, da cidade onde eles estavam, como eles desfrutavam da simpatia do povo. Ou seja, as pessoas de fora olhavam para aquela comunidade de cristãos e, poxa, que legal, que diferente que eles fazem, eu nunca vi isso na minha vida. E essa comunidade de contraste dentro de Jerusalém, isso despertava o coração de muitas pessoas. E nesse despertar de corações, o Senhor acrescentava todos os dias novas pessoas a essa comunidade de cristãos que estava se formando ali. Então, o crescimento de uma igreja não vem de nós. Não vem das técnicas que nós empregamos. Não vem dos métodos. As técnicas podem ajudar, os métodos podem ajudar, mas quem dá o crescimento é
Deus. É Ele quem acrescenta. É Ele quem faz a obra. No tempo dele, conforme o Espírito lhe apraz. Então, a gente olha para essa comunidade de contraste ali em Jerusalém e vemos que essa comunidade ela cresce dia após dia. E por que essa comunidade está crescendo dia após dia? Porque ela tinha ali 3 fatores de destaque: o aspecto devocional, o aspecto da comunhão e o aspecto do serviço. O que chamava a atenção das pessoas de fora? Primeiro, o aspecto devocional. Por quê? Porque era uma comunidade de pessoas completamente devotas. Geralmente a gente ouve esse termo devoto, a gente liga muito esse termo à Igreja Católica, Apostólica Romana. Mas, para nós crescermos em maturidade cristã, nós precisamos de devoção e doutrina. Não tem como dissociarmos as duas coisas. Então, era uma comunidade onde as pessoas elas tinham e exerciam uma devoção intensa a Jesus. E isso fazia com que a igreja crescia. E quando eu falo de crescimento aqui, irmãos, eu não estou falando apenas de crescimento quantitativo. Eu não estou falando apenas de crescimento numérico. Eu estou falando de crescimento qualitativo, principalmente. Por quê? Porque era uma comunidade que cada dia que passava, ela crescia em suas raízes no Evangelho. O que marcava a igreja de Jerusalém não era a quantidade de pessoas que tinha na igreja. O que era considerada uma igreja bem-sucedida era o quanto aquela comunidade de pessoas encarnava o Evangelho. Paulo foi o primeiro grande missionário que existiu na história. Paulo, o apóstolo dos gentios. Paulo pregou demais. Muitas pessoas se converteram a Jesus por causa de Paulo. Muitas também ouviram Paulo e não se converteram. Agora, quando nós olhamos os métodos missionários do apóstolo Paulo, nós vamos ver que Paulo não considerava uma igreja bem-sucedida a quantidade de pessoas ali. Não. A maior preocupação de Paulo era aquela comunidade, ela está vivendo o evangelho? Ela está exalando o evangelho? Ela está encarnando o evangelho? Ela está encenando as boas novas? Se sim, ótimo. Para Paulo, isso era uma igreja bem-sucedida, independente se essa igreja tinha 5, 10, 15, 20, 3 pessoas. A preocupação de Paulo, principal, era o quanto as pessoas encarnavam o evangelho. Segundo aspecto do crescimento da igreja no primeiro século era a comunhão. Por quê? Porque os irmãos ali, eles estavam em plena comunhão. Eles viviam juntos. O discipulado era algo que fazia parte do dia a dia daqueles primeiros cristãos. O discipulado naquela época vai se chamar de catecumenato, que é a catequese. Nossa, a catequese era o discipulado dos primeiros cristãos? Era o que a gente conhece hoje como catequese. Era o discipulado dos primeiros cristãos. E cada membro da igreja, ele vinha à comunidade, ele era ensinado na comunidade, ele era inserido na comunidade, e depois que ele passava por todos os processos, ele tinha uma missão. Qual que era a missão? Trazer uma nova pessoa para aquela comunidade e discipular essa pessoa. A igreja de Jerusalém, ela se retroalimentava. Por quê? Porque a responsabilidade de pregar o evangelho e discipular, ela não era restrita aos apóstolos, muito pelo contrário. Todos os membros da igreja tinham responsabilidade missionária. Todos os membros da igreja são chamados para pregar o evangelho.
Mateus 28, 18 a 20, não é tarefa exclusiva do pastor, da pastora, ou do líder, ou do plantador. Não. É tarefa de todo crente. Seja ele membro de igreja, seja ele recém-convertido. É de todo mundo. Então, eles viviam a comunhão. E o terceiro aspecto do crescimento era o serviço. Por quê? Porque a igreja, ela tinha serviços internos? Tinha. Ela se servia internamente. Mas a igreja do primeiro século, ela também servia à comunidade onde elas estavam inseridas. Exemplo. No século I, não tinha esse cuidado com o cadáver de uma pessoa, com o corpo de um cadáver. Quem começou com esse lance de sepultar, enterrar os corpos, dar um tratamento digno ao corpo de alguém que faleceu, foi a igreja. Foi os primeiros cristãos. Então eles não estavam só preocupados com as questões deles. Não, eles estavam preocupados também com o que era externo. O que não tinha a ver com a espiritualidade, com o culto, com as atividades da igreja em si. Então era uma igreja que servia, tanto internamente, mas principalmente externamente. E vamos lembrar, serviço é o quinto princípio da nossa igreja. Nossa, coincidência? Não. Não é coincidência. É bíblico. Terceiro e último ponto para nós conversarmos aqui. As perspectivas. O que o ministério integral ele almeja? O que um evangelho holístico, abrangente, que abarca todos os aspectos da vida humana, procura atingir, procura alcançar? O Ministério Integral, ele promove duas coisas. Primeiro, o Ministério Integral, ele promove a dignidade da pessoa humana. Por que a dignidade da pessoa humana? Porque quando nós servimos uma pessoa que está em necessidade, ou quando servimos a nossa comunidade nas suas necessidades, nós estamos fazendo uma declaração teológica, no simples ato de servir. Que declaração é essa? Que aquela pessoa que nós estamos servindo como igreja, ela tem valor. E é um valor que foi transmitido por Deus, quando ele criou a humanidade. Hoje, inclusive, a dignidade da pessoa humana, ela é um princípio na Constituição brasileira. Se você for ler o artigo 1º, inciso 3º da Constituição Federal do Brasil, vocês vão ver que constitui como princípios norteadores do Brasil a dignidade da pessoa humana. Inclusive, depois da Segunda Guerra Mundial, vários países adotaram o princípio da dignidade da pessoa humana em suas constituições. E a dignidade humana, ela vem de onde? Vem da Bíblia. Por quê? Porque nós entendemos que cada pessoa nessa terra, ela é portadora da imagem de Deus, independente se ela é cristã ou não. Pode ser um ateu, pode ser um satanista, pode ser o que for. É alguém que tem a imagem de Deus. É alguém que porta a imagem de Deus. Logo, essa pessoa, ela merece ser tratada com dignidade, respeito e consideração. O problema é que, muitas vezes, a igreja, que deveria ser um lugar de acolhimento, é um lugar de julgamento. E olha para os pecadores de cima para baixo.
achando que o fato de ser cristão há 5, 10, 15 anos confere a ele o status de ser mais santo do que aquele que está chegando aos trapos na igreja para ser acolhido. E não olha para a pessoa com dignidade, olha para ela com julgamento, olha para ela com desprezo, olha para ela e pensa, e esse aí, ah lá, tá vendo? Depois que aprontou todos, agora tá vindo para a igreja, né? Ó, não dou um mês para ele ficar aqui, hein? O evangelho integral, ele promove também o enredo da salvação. Quando eu falo enredo da salvação, irmãos, eu estou falando da grande história, que são as Escrituras. A Bíblia, ela é uma grande história dividida em 4 partes. Criação, Gênesis 1 e 2, queda, Gênesis 3, do versículo 1 ao 14. Tem gente que coloca de Gênesis 3 a Gênesis 11, eu não entendo assim, mas tem gente que entende, não há nenhum problema nisso. Redenção, de Gênesis 3, versículo 15, até Apocalipse 20, ou seja, a maior parte da Bíblia se concentra na terceira parte, que é a redenção, e a última parte, que é a consumação ou restauração, que é Apocalipse 21 e 22. Nós estamos às portas, né, desse quarto ato, que nós esperamos ansiosamente. Então, quando nós servimos as pessoas, suprindo essas necessidades, servindo com o nosso trabalho, servindo com as nossas vocações, nós estamos promovendo a grande história. Por quê? Porque nós estamos vivendo na terra daqui, a terra do céu, como diz o Marcos Almeida. Porque nós estamos vivendo aqui, apontando para Nova Jerusalém. Porque nós estamos vivendo aqui como embaixadores do reino de Deus, que já foi inaugurado em Jesus, mas ainda não foi consumado. Ele vai ser quando Jesus voltar. Então, o ministério integral, ele promove a dignidade humana e promove o enredo da salvação. O Rodrigo Bibo, no livro que ele acabou de lançar, Como se tornar um cristão inútil, e é um livro maravilhoso, o título é bem chamativo, né? Mas o servo inútil é algo que Jesus vai dizer ali no Evangelho de Lucas. Rodrigo Bibo, ele vai dizer o seguinte: assim como a igreja local prepara e envia missionários para o outro lado do mundo, ela também precisa preparar e enviar missionários para o outro lado do muro. Do outro lado do muro? Como assim? O que quer dizer com isso? A igreja precisa, ela tem o dever de preparar as pessoas para serem missionárias através das suas vocações, através do seu trabalho, através da sua profissão. Missionário não é somente quem é enviado para outro lugar do Brasil ou do mundo para pregar o evangelho. Não, não, não. Missionário também é aquele que dá exemplo do evangelho quando ele é um bom funcionário, quando ele chega no horário, quando ele desempenha bem as suas atividades, quando ele contribui para o crescimento do lugar onde ele está trabalhando. Isso também é missão, isso também é ser missionário. Por isso, a igreja, ela precisa preparar e enviar as pessoas para o outro lado do muro mesmo. Até porque, irmãos, a igreja, ela foi feita para a mundanidade. Nossa! Meu Deus, que heresia! Não, gente. Reparem só. A igreja foi feita para a mundanidade mesmo. Por que eu afirmo isso? Biblicamente falando. Porque a igreja é o lugar onde nós nos reunimos, cultuamos, desfrutamos da vida em comunhão, adoramos ao Senhor, cantamos salmos, louvores, somos alimentados com a palavra de Deus e passamos ali 2 horas, 2 vezes por semana, às vezes 3 vezes por semana.
Mas é da porta para fora da igreja que nós fazemos missão. É da porta para fora da igreja que nós pregamos o evangelho. É da porta para fora da igreja que nós vivemos a nossa vida cotidiana, com a nossa família, no nosso trabalho, na escola ou na universidade, nos nossos demais círculos sociais. Nós não fazemos missão na igreja. Nós fazemos missão no mundo. Por isso que essa ideia de viver afastado do mundo, ela é uma ideia completamente antibíblica, porque isso não existe. Na oração sacerdotal de Jesus, em João, Jesus não pede para tirar a gente do mundo. Nós brilhamos como luz aonde há trevas. Senão, não faz sentido. Então, a igreja local, ela precisa se preocupar com o evangelismo, sim. Ela precisa se preocupar com a pregação do evangelho, sim. Ela precisa se preocupar com a liturgia de adoração, de comunhão, sim. A igreja ela precisa fomentar o discipulado, demais. Mas a igreja não pode deixar de preparar as pessoas para o mercado de trabalho. A igreja não pode deixar de preparar as pessoas, principalmente os jovens, para a universidade. Sabe por quê? Porque o que está acontecendo hoje, irmãos? O jovem, ele nasceu na igreja. Ele cresceu na igreja. O pai é crente, a mãe é crente, às vezes é até pastor. Olha só, que legal. E aí o jovem vai para a faculdade. E na faculdade, o jovem ele tem contato com diversas cosmovisões que ele nunca ouviu falar e que fazem sentido e que são coerentes. O discurso é coerente mesmo. E ele chega para o pastor e para a pastora e fala o seguinte: pastor, eu entrei na faculdade e eu estou muito confuso, porque eu ouvi a vida toda na igreja isso, e na faculdade o meu professor falou isso. Pastor, o que eu faço? E aí o pastor ou a pastora dá a seguinte resposta: vai orar, menino? Vai ler a Bíblia? Fica ouvindo esses negócios aí, não. E esse jovem, ele acaba sendo cooptado por outras narrativas, por outras cosmovisões que confrontam a palavra. E sabe por que ele é cooptado por essas narrativas? Porque ele nasceu na igreja. Ele cresceu na igreja. O pai é crente, a mãe é crente. Mas a igreja não preparou esse jovem para o outro lado do muro. A igreja não preparou esse jovem para a universidade. A culpa é da universidade? Ou a culpa é da igreja? Na era da pós-modernidade que nós vivemos, irmãos, a igreja ela precisa ser um ambiente que fomenta virtudes. E não somente virtudes espirituais, mas também virtudes morais, virtudes intelectuais e etc. O plantador, ele não precisa saber tudo. O pastor, ele não precisa saber tudo. O pastor não precisa saber de ciência. Ele não precisa ser cientista. Não, óbvio que não. Mas o plantador, ou o pastor, ou a pastora, ele pode ler um pouco a respeito. Ele pode buscar informação. Ele pode buscar pessoas que vão ajudar ele nessa tarefa de preparar e enviar missionários para o outro lado do mundo. E não tem como nós escaparmos disso mais. Irmãos, cada dia que passa, as pessoas elas estão mais céticas.
Você chega para falar de Jesus para as pessoas e ela olha para você e fala: seu discurso é coerente. O Deus cristão, ele ordena bem suas ideias. Mas me fala uma coisa, por que eu devo acreditar no seu Deus cristão? No que a Bíblia ela é coerente com a minha vida, com o meu trabalho, com o meu casamento, com a minha vida acadêmica? Esse é o desafio da igreja moderna. Preparar e enviar missionários para o outro lado do muro. Não focar apenas em questões espirituais, mas também nas demandas da cultura do nosso tempo. Pastor, pastora, plantador, plantadora, você precisa saber o que se passa na cultura onde você está inserido. Você precisa estar com um olho na Bíblia e um outro olho nas notícias, como dizia o teólogo Karl Barth. Jeremias 29, versículo 7, é um dos meus versículos prediletos, porque vai falar o seguinte: busquem a prosperidade da cidade para a qual eu os deportei e orem ao Senhor em favor dela, porque a prosperidade de vocês depende da prosperidade dela. O que Jeremias está falando aqui? Para quem Jeremias está escrevendo? Para os exilados na Babilônia. O quê? Nós estamos aqui, exilados na Babilônia, vamos ficar aqui 70 anos e eu ainda estou aqui obrigado, contra a minha vontade, e eu ainda tenho que buscar, eu ainda tenho que trabalhar para prosperar a Babilônia? Sim. É isso mesmo. É isso mesmo. A nossa prosperidade depende da prosperidade da cidade. Isso é óbvio, gente. Isso é claro. O que o texto bíblico está dizendo para nós? Que a sociedade, que a comunidade, que a cidade, ela é importante para Deus. É colaborar com o Nabucodonosor. É isso mesmo, Luciano. É isso. Irmãos, nós estamos exilados. Nós não somos daqui, mas nós estamos aqui. E enquanto nós estivermos aqui, nós precisamos trabalhar para a prosperidade da cidade. Nós não somos diferentes em nada dos exilados babilônicos. Em nada. Nós estamos numa terra que não é nossa, estamos num lugar do qual nós não fazemos parte, mas nós estamos aqui. E Deus quer que nós cumpramos, que nós participamos, aliás, da missão dele, enquanto nós estivermos aqui. Participando da missão do Senhor. A missão não é da igreja, a missão é do Senhor. E ele convida os cristãos e a igreja para participarem da missão dele. E buscar a prosperidade da cidade também é participar da missão de Deus. Que Deus maravilhoso, né? Eu tive a audácia de colocar uma citação minha aí, que é de um artigo que eu publiquei, que foi publicado, aliás, um artigo que eu escrevi, foi publicado há 2 anos atrás pela revista do Seminário Teológico Jonathan Edwards. E isso que eu estou falando com vocês é exatamente o que eu escrevi no artigo. Inclusive, o pastor Carlindo até mandou esse artigo para vocês já lá no grupo. Então, lendo o artigo, vocês vão poder aprofundar um pouco mais sobre o que nós estamos conversando aqui hoje. E nesse artigo eu falo o seguinte: logo, todos nós, como igreja e como cristãos, estamos envolvidos na missão de abençoarmos outras pessoas, não apenas pela proclamação do evangelho, visando atraí-las à fé cristã, mas também integrando a missionalidade em nossas vocações e trabalhos. Nós somos sacerdotes. Nós cremos no sacerdócio de todos os crentes.
1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. Depois, Martinho Lutero, lá no século XVI. E isso foi o estopim para a Reforma Protestante, graças a Deus, né? E ao Lutero também. Integrar a missionalidade em nossas vocações e trabalhos é ser sacerdote. É ser um mediador das bênçãos de Deus para com as outras pessoas. Gênesis 12. Chamado de Deus a Abraão. Para isso que nós fomos chamados. John Stott, ele vai falar no seu comentário ao Sermão do Monte: tentar melhorar a sociedade não é mundanismo, mas amor. Lavar as mãos diante da sociedade não é amor, mas mundanismo. Esse livro do John Stott é fantástico. A Igreja Autêntica. É maravilhoso esse livro. É um livro, tem umas 100 e poucas páginas. Olha, adquiram. Traz lições preciosíssimas para nós. Eu queria encerrar a minha exposição trazendo 1 João, capítulo 3, versículos 17 e 18. João vai dizer o seguinte: se alguém tiver recursos materiais, vir o seu irmão em necessidade e não se compadecer dele, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra, nem da boca para fora, mas em ação e em verdade. Por quê? Porque se nós amarmos em ação e em verdade, Deus, ele será visível, manifesto por meio do amor real, prático, concreto, que nós expressamos. Amém? Meus irmãos, era isso que eu tinha para compartilhar com vocês. Se quiserem perguntar alguma coisa, comentar alguma coisa, estou à disposição. E desde já agradeço a vocês pelo carinho, pela paciência e por me ouvirem aí até agora. Deus abençoe a todos. Ok, Lincoln, obrigado. Deus abençoe a todos vocês. O Rafael tinha levantado a mão para fazer uma pergunta. Bom, Rafael. Sim, assim, é maravilhoso, né? As palavras que o nosso querido pastor Lincoln trouxe. E realmente nós, como pastores e como ministros do Evangelho, precisamos realmente fazer com que as palavras das nossas pregações realmente consigam as atitudes, né? Nós temos mas muito claro da incoerência que há muitas vezes, porque, por exemplo, muita gente considera alguém que prega em muitas igrejas, prega em uma igreja, prega em outra, aí olha, ele prega em muitas igrejas, então eu vou consagrar ele missionário, totalmente incoerente. Missionário é aquele que faz a missão. Missionário não é aquele que... Outra coisa, missionário não é aquele que prega a palavra, não é aquele que prega, só prega a palavra. Missionário é aquele que faz qualquer coisa baseado na missão que Jesus Cristo concedeu. Mas, por exemplo, tem pessoas que vão pregar o evangelho, por exemplo, assim, eu quero ir para a África. Aí, eu quero ir para a África. Aí, se a gente for perguntar, meus irmãos, for perguntar para essa pessoa, mas tu já pegar para o teu vizinho, já atravessou pelo menos na rua? Essa pessoa não conseguiu ainda atravessar a rua. Ou seja, ela quer cruzar de um continente ao outro, mas não conseguiu ainda cruzar o muro. Como já na mensagem que o nosso querido pastor colocou do Rodrigo Ribo, né? É aquela pessoa que diz o seguinte: eu quero ir para a África, quero pregar na África. Aí diz o seguinte: irmão, você sente esse coração? Sim.
Aí, quantos filhos você tem? Eu tenho 5 filhos. Não, não se preocupe. Tem uma raça na sua casa que você, né, pode pregar para ela. Então é o seguinte, o evangelho missional é um evangelho que consiste em palavras acompanhadas de atitudes. Palavras acompanhadas de atitudes. Em Tiago, capítulo 2:12, se eu não me engano, ele diz assim falar e assim proceder. Então, assim, nós pregamos a palavra de Deus, pessoas estão esperando não só verbalização daquilo que nós falamos, elas estão esperando também a atitude daquilo que nós falamos propriamente em nossas vidas. Isso foi maravilhoso. Obrigado, pastor Lincoln, foi muito edificado essa noite. Obrigado, pastor Rafael. Obrigado, pastor Lincoln. Mais alguém, irmãos? Tem alguma pergunta para fazer? Algum comentário? Aproveite. Ou vocês são excelentes alunos, ou o professor é muito bom, ninguém tem dúvida. Se perguntar na prova, está proibido responder, viu? Não quero saber, não. Não vejo o rosto de ninguém. Bom, vou encerrar aqui a gravação. Ninguém tem perguntas? Que bons alunos que vocês são, hein? Ok.